Boa noite a todos, estamos aqui começando mais uma transmissão, onde compartilharemos uma breve palavra de Deus ao teu coração, onde compartilharemos uma porção da palavra de Deus para você que está nessa transmissão, para você que está aí na sua casa, aí no seu lar. Eu quero convidar você a, juntamente comigo, a meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. De uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Pois entendemos que Deus usa mecanismos e maneiras para falar ao nosso coração de uma forma especial, de uma forma sem igual. Por isso, você que está nessa transmissão, eu queria, antes de qualquer coisa, orar juntamente com você. Peço a você, no nome de Jesus, que feche os seus olhos, curvando a tua cabeça agora nesse momento, para que a gente possa realmente ligar o nosso coração ao coração do Pai nesta noite, para que através daquilo que Jesus deseja falar conosco, Ele possa nos tocar aqui, Ele possa te tocar aí na sua casa, no seu lar, aonde você está agora, no nome de Jesus. Pai soberano, Deus maravilhoso, nós queremos abrir essa transmissão simplesmente para compartilhar, ó Deus, por alguns minutos, a Tua santa palavra, a palavra que é santa, a palavra que é poderosa, a palavra que é eficaz ao nosso coração. E nós queremos, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor, ouvir, ó Pai, os motivos que nos levam realmente a compreender a essência da Tua presença, a essência de um Deus Criador de todas as coisas, a essência de um Deus que trabalha, de um Deus que nos visita, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que tem zelado pela sua e pela minha casa. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, oramos e pedimos para que o Senhor, nesse momento, nesta hora, possa falar conosco, pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, revelando aos nossos corações aquilo que necessitamos, pois a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos. A Tua palavra, Senhor, é o fundamento que nos coloca diante de um alicerce estabelecido pelo Senhor, estabelecido pela obra do Teu Espírito Santo, e é por ela que nós estamos aqui, é pela Tua palavra, ó Deus, que nós estamos aqui. E assim pedimos, Pai, que esta transmissão possa tocar a vida de quem estará participando, que essa transmissão possa tocar a família dessa pessoa que está participando, que essa transmissão possa, Senhor, tocar a vida de pessoas que estão, Senhor, passando por essa transmissão, e que eles possam receber esta virtude do Teu Espírito Santo. Assim oramos e assim pedimos, no nome de Jesus. Amém, amados? Quando avistamos esta palavra, eu queria deixar uma breve palavra ao teu coração. Uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 19. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo de número 19. A palavra de Deus vai nos dizer assim, amados: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Esse texto de Romanos capítulo 1, verso de número 19,
É um texto tão lindo, amados, que a sua profundidade, se tivermos dimensão e entendimento das Escrituras Sagradas, nós jamais veremos a Deus como um ser qualquer, nós jamais veremos a Deus numa simplicidade como muitos tentam nos vender isso. Que ele foi um grande profeta, que ele foi um grande homem, que ele foi alguém que marcou uma geração, que ele foi alguém que marcou uma época, mas as Escrituras Sagradas me apontam algo diferente. As Escrituras Sagradas me apontam através do apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, algo muito profundo para nós, filhos de Deus, compreendermos. Algo muito peculiar, algo que demonstra uma essência, uma grandeza de um Deus criador dos céus e da terra, de um Deus criador de todas as coisas, de um Deus que tem o céu e a terra sobre a palma das suas mãos, que faz das nuvens um descanso aos seus pés. Então o apóstolo Paulo, ele vem enfatizando a importância do entendimento, da razão pela qual nós servimos a Deus e pela qual ele nos delegou um poder. Um poder que para muitos homens é algo invisível. Um poder que para muitas pessoas é algo impalpável. É algo que não se tem como pegar. Então o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: porquanto Deus que se pode conhecer, que é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou por seus atributos invisíveis. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele começa enfatizando sobre um poder que estava sobre aquilo que Cristo ensinou, sobre um poder manifestado sobre aquilo que Cristo estabeleceu, sobre algo que o Senhor está conduzindo. Então ele, um pouquinho mais atrás, ele vem dizendo, no capítulo 1, verso de número 16, ele diz: porque eu não me envergonharei desse evangelho que Cristo anunciou, porque ele é o poder de Deus. Paulo então começa a falar aos romanos, delegando a eles a importância do poder, de um poder que era invisível, de um poder que não era palpável, de um poder que não se tinha dimensão, mas se tinha um entendimento, que era algo invisível, que era algo não palpável. E amados, então quando o apóstolo Paulo começa a falar, ele começa então a ensinar os romanos e a delegar aos romanos esse poder que vinha de Deus. Um poder desconhecido para os romanos, um poder desconhecido aos homens, um poder que não era algo palpável e visível, mas a Bíblia vem revelando que ele foi e nos delegou esse poder. Então o apóstolo Paulo vem falando porque de quanto Deus o pode conhecer. E a minha pergunta para você hoje nessa noite: você conhece a Deus suficiente para entender que mesmo não vendo o seu poder, que mesmo não vendo, mesmo não palpando, mesmo não tocando, você consegue crer nesse poder, você consegue crer mediante a sua fé, que Ele está aí do seu lado, que Ele está juntamente contigo, que Ele não vai te deixar desamparado. Então a minha Bíblia, a tua Bíblia, meu amado irmão, ela vem dizendo isso, que mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, esse poder de Deus está lá, esse poder de Deus está na sua vida, esse poder de Deus está aí na sua casa, esse poder de Deus foi te delegado para uma manifestação, que mesmo que teus olhos não estejam vendo, mesmo que os teus olhos não estejam contemplando, eu estou aqui para te dizer: confie no poder de Deus, porque o poder de Deus já foi te delegado, e esse poder de Deus manifestará grandes coisas da parte de Deus em relação à sua vida. Quantas coisas nós gostaríamos de ver com os nossos olhos naturais, quantas coisas nós gostaríamos de compreender na ação de Deus, amados, no trabalhar de Deus.
mas são coisas que os nossos olhos ainda não estão vendo, são coisas que ainda nossos olhos não estão contemplando. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, quando muitos falam sobre a carta aos Hebreus, eles falam sobre a possível autoria do apóstolo Paulo, que mais defendeu a importância da fé. Então a Bíblia diz assim, aqui em Romanos capítulo 1, verso de número 16, por não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Então ele vem dizendo mais à frente, no verso 19, ele vem falando sobre isso, amados, sobre esse entendimento, que nós não conseguimos medir Deus, nós não conseguimos dar dimensão ao poder de Deus, porque é algo que nós não percebemos, são atributos que ele carrega em si, atributos invisíveis e visíveis também, atributos morais, atributos eternos, atributos de sua grandeza, atributos que glorificam e honram o seu nome. Então lá na carta aos Hebreus, a palavra de Deus nos diz, abre aí na sua casa no nome de Jesus, Hebreus capítulo 11, em Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre algo invisível, sobre um poder que nós não temos percepção, mas ele está lá. Então o autor aos Hebreus diz assim, na carta aos Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Olha que tremendo, amados, isso. Se os atributos que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 1, verso 19, são atributos invisíveis de Deus, o autor aos Hebreus vem dizendo, ora, a fé é a certeza, ou seja, é a convicção do poder de Deus, a convicção desse Deus que você crê, a convicção desse Deus que você serve, a convicção desse Deus que não vai te desamparar, que não vai te deixar sozinho, que não vai te deixar abandonado, que não vai te deixar mergulhado dentro de um poço infinito de solidão, de tristeza, de amargura, de depressão. Ele não vai te deixar ir. Mesmo que você não esteja vendo a manifestação desse poder, mesmo que você não esteja tocando sobre esse poder, mesmo que você não esteja palpando esse poder, mas a palavra de Deus me diz e te diz nessa noite, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então você talvez esteja aí do outro lado dessa transmissão, esperando um milagre, esperando uma manifestação de poder, esperando uma manifestação do alto, esperando uma manifestação talvez de uma cura, de uma porta aberta, de uma causa na justiça. Eu vim aqui te dizer hoje que se porventura você está esperando por algo que ainda os teus olhos não contemplaram, que ainda os teus olhos não viram, existe um poder invisível de Deus sendo liberado na tua vida, sendo liberado na tua família, sendo liberado agora no nome de Jesus na tua vida agora, por algo que você esteja esperando, por algo que você esteja realmente clamando a Ele. Ele te delegou o poder, Ele te delegou o poder, meu irmão, minha irmã. Ele te delegou o poder para que quando a sua fé for ativada através do poder de Deus, você não tenha dúvida, você não tenha incerteza no teu coração, que é a manifestação de Deus que está te encontrando, que é o poder de Deus que está se manifestando em você. Então o autor aos Hebreus diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que ainda não se veem.
Não importa se você não está vendo aquilo que você desejava. Não importa se ainda não chegou nas tuas mãos a bênção que Deus liberou sobre ti. Não importa se ainda a promessa não aconteceu. O que importa é se você realmente confia no poder de Deus. Se você realmente ainda confia que Ele está aí no teu lado, que Ele está aí falando contigo agora, que Ele está aí tocando o teu coração, produzindo uma convicção de fé no teu espírito, a ponto de você sentir Ele aí na tua casa, a ponto de você pensar consigo mesmo: Ele está aqui, Ele não me desamparou, Ele não me deixou e Ele não vai desamparar. Simplesmente pelo fato, meu irmão, que quando esse poder de Deus é delegado sobre nós, mesmo quando não estamos vendo, mesmo quando não estamos sentindo, mesmo quando não estamos contemplando, Ele está ali. Então o autor aos Hebreus continua dizendo, no capítulo 11, no versículo de número 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E agora, amados, vem o grande mistério das Escrituras, que o apóstolo Paulo estava decorrendo do assunto em Romanos capítulo 1, verso 19. O texto de Hebreus capítulo 11, verso 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela fé de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis. Todas as vezes que Deus manifestou e delegou o poder, amados, na sua maioria das vezes não foi algo palpável, como eu pego esse copo de água. Talvez tem coisas que Deus tem falado com você, talvez tem coisas que Deus te prometeu, talvez tem coisas que Deus te concedeu, que ainda não está numa condição palpável, não chegou ainda nas suas mãos, você não usufruiu do milagre, você não usufruiu da promessa, mas eu estou aqui para te dizer no nome de Jesus, que mesmo nas coisas que não são visíveis, mesmo naquilo que se aparenta invisível, existe um poder de Deus manifestado lá. Existe uma razão para crermos, existe um motivo para confiarmos, existe uma fé dentro do nosso coração, ativada pelo poder de Deus, ativado pela sua santa palavra. Então a Bíblia vem dizendo que esta convicção, meu irmão, você não pode perder, esta convicção de fé, essa convicção daquilo que Ele te falou, não perca, mas ative ela pelo poder de Deus, de um poder que está manifestado através da tua vida, de um poder que você está sentindo aí na tua casa, mediante esta palavra, esse sentimento, essa vontade de chorar, porque Deus está falando com você aí agora, porque Deus está produzindo fé no teu coração, para você acreditar naquilo que você ainda não viu, naquilo que ainda você não apalpou, mas tenha convicção de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo em Romanos capítulo 1, ele
fala isso para nós, igreja, entendermos isso. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre nós, porque Deus lhe manifestou. E eu vou falar para você no nome de Jesus, existe um poder de Deus sendo liberado para a tua vida hoje, existe um poder sendo liberado em direção da sua vida agora. Então você, no nome de Jesus, ei, atenta-se para a voz de Deus ao teu respeito, atenta para a voz que está batendo aí dentro do teu coração, porque Ele está manifestando poder, Ele está manifestando sua graça, Ele está manifestando a palavra sobre ti. E quando existe a palavra, existe tudo. E pela palavra de Deus Ele se deu a existência, aquilo que não existia, aquilo que os olhos não viam. Foi pela palavra de Deus que tudo se transformou, que tudo se tomou forma, que tudo foi criado, meu irmão. Então é esta palavra que Deus te dá hoje, é esta palavra que Deus fala ao teu coração. Se você está chorando aí do outro lado, se você está pensando consigo, ó, pastor Fábio, mas como eu preciso dessa manifestação de poder, eu vim aqui para te dizer que esse Deus que já te delegou poder, Ele vai manifestar, aleluia, Ele vai manifestar a sua graça, para que esta graça de Deus se manifeste na tua vida de uma forma sobrenatural. De uma forma invisível aos teus olhos. Quantas coisas eu gostaria de contemplar, quantas coisas eu gostaria de tocar com as minhas mãos, mas ainda não foi materializado, meu irmão. Talvez você esteja nessa mesma condição, desejoso de tocar tantas coisas, de tocar tantos sonhos da sua vida, de colocar em prática tantos projetos, de ver portas se abrindo, mas o que os teus olhos estão hoje vendo é simplesmente o nada. Mas é no nada, meu irmão, que Deus se manifesta. É quando não existe nada que Deus opera, é quando não existe nada palpável que Ele se revela. É quando você realmente não está vendo que Ele se manifesta, que Ele opera. É quando você não está palpando nada ainda. E Ele continua te dizendo: continue confiando naquilo que eu te prometi, na palavra que eu te liberei. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer, amados, algo importante ao nosso coração nessa noite. Porque os atributos invisíveis de Deus, todos nós sabemos que Deus possui 3 atributos. O atributo da onipresença, de um Deus que está em todos os lugares. O atributo da onipotência, de um Deus que pode todas as coisas. E o atributo, amados, que Ele quer revelar a nós, ao nosso coração, da sua onisciência. Pastor Fábio, o que é esse atributo da onisciência? Muito simples, para você entender. Tudo ao seu respeito, Ele já sabe. Ele sabe aonde que você caiu. Ele sabe as noites em claro que você teve.
Ele sabe as decepções que você carrega. Ele sabe das suas dores. Ele sabe dos seus medos. Ele sabe das suas inquietações. Ele sabe do seu passado. Ele sabe. Ele sabe o seu nome. Antes mesmo dos seus pais escolherem para te registrar, Ele sabia o seu nome. Ele sabia com quem que você andaria na sua história. Ele sabia com quem você uniria para se ter uma constituição de uma família. Ele já sabia. Ele já sabia o nome dos seus filhos. Ele já sabia que você estaria nessa live hoje. Atributos invisíveis de Deus. De um Deus que vê muito mais além do que os seus olhos naturais. De um Deus que te dá uma visão de um futuro. Mesmo estando no presente, aleluia! Esse é os atributos invisíveis de Deus. De um Deus que olha para o teu presente e já projeta um futuro. Um futuro que ainda você não viu. Um futuro que ainda você não apalpou. Um futuro que está pronto e preparado. Somente um Deus que está numa sua onisciência pode enxergar o futuro, meu irmão. Nós temos, na verdade, condições de enxergar, malemar, o nosso presente. Mas esse Deus que já estabeleceu o presente, Ele já olhou para o seu futuro. Por isso que o apóstolo Paulo diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, em sua própria divindade, claramente se reconhecerá. Sabe uma coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui? Que Deus quer se fazer conhecido por nós. Deus quer permitir você, meu irmão, ter uma experiência com Ele. Uma experiência com a manifestação do seu poder. Uma experiência com a palavra que Ele tem liberado sobre ti. Ele diz que Ele fará ser reconhecido. Isso é tremendo, amados. De um eterno poder que se manifesta em sua própria divindade. Muitos de nós aqui cremos que Deus é algo supremo. Muitos de nós aqui cremos que Ele é poderoso. Muitos de nós aqui cremos que Ele é grande. Muitos de nós cremos que realmente Ele é o eterno, o Salvador do mundo. Mas tem momentos na nossa vida que nos falta entendimento. Que atributos são esses que o apóstolo Paulo nos ensina sobre Ele? Que poder é esse de Deus que nos foi liberado realmente? Para que a gente possua as revelações das Sagradas Escrituras. Por isso que então o salmista, abra sua Bíblia comigo no Salmo. Olha para você ver que tremendo que é a palavra de Deus, amados. Salmo 19, verso 1. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Sobre esse Deus que declarou mediante a sua palavra aquilo que não existia, trazendo à existência atributos invisíveis de Deus. Então o salmista diz assim:
Salmo de número 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, os céus proclamam o poder de Deus. O firmamento, ou seja, tudo aquilo que é fundamento, tudo aquilo que é alicerce, tudo aquilo que é estrutura, tudo aquilo que sustenta, tudo aquilo que ampara, tudo aquilo que permanece, amados. Ele diz na sua palavra: anunciarão as obras da mão de quem? Das mãos do Criador. Versículo 2. Um dia discursa outro dia. Uma noite revela o conhecimento a outra noite. Olha que tremendo isso, amados. A manifestação dos atributos de Deus faz nós entendermos que um dia faz declaração a outro dia, que uma noite revela conhecimento a outra noite. No verso de número 3, não há linguagem, nem palavras há, e deles não se ouve um som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins da terra. Olha que tremendo. Atributos invisíveis de Deus, aonde a palavra transforma todas as coisas, aonde a palavra estabelece todas as coisas. Era isso que o apóstolo Paulo estava nos ensinando quando ele discursa isso, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, é a palavra, amados. É a palavra que vai estabelecer a transformação que você precisa. Por isso que em Atos capítulo 1, verso de número 8, a palavra do Senhor diz assim: porque vocês receberão poder. Esse poder já foi nos delegado. Esse poder já foi nos dado, igreja. É que a gente realmente quer entender o poder de Deus por aquilo que nós estamos visualizando, ou por aquilo que nós estamos apalpando, mas o poder de Deus não se mede dessa forma. O poder de Deus me dá uma garantia, uma certeza, uma convicção, que mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando tudo está desmoronando, mesmo quando todas as portas estão fechadas, mesmo quando a enfermidade chega, mesmo quando a dor aumenta, mesmo quando nada me dá motivo para me alegrar, para confiar, eu sei que Ele está ali, eu sei que o seu poder está manifestado em mim, eu sei que uma palavra foi me dada, eu sei que uma palavra já foi liberado. Então, meu irmão, confia, porque já lhe foi te concedido, já lhe foi lhe manifestado o poder de Deus, o dunamis de Deus, ou seja, um poder liberado sobre ti. Existe uma palavra para você, e essa palavra de Deus já foi te dada, essa palavra de Deus já te foi concedida, só que ainda não foi palpável. Como eu estou segurando esse copo, pegue essa palavra de Deus para você. Da mesma forma que eu pego esta matéria, um vidro físico, palpável, e eu consigo segurar nas minhas mãos, pegar nas minhas mãos,
Eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem promessa de Deus que ainda não chegou em suas mãos, que não se manifestou diante dos seus olhos. Mas chegou a hora, chegou o tempo, que vai ser palpável como eu pego esse copo. Você vai apalpar muitas bênçãos que Deus liberou sobre a sua vida, que não se manifestou ainda, mas vai se manifestar. Sabe por quê? Porque aquilo que é invisível, em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz assim que se tornou algo visível. Tome posse disso no nome de Jesus. Tem muita coisa, meu irmão, tem muita coisa acontecendo que os teus olhos ainda não viram. Tem muita coisa de Deus acontecendo ao seu respeito, no nome de Jesus, vai tomando posse. E serão coisas que serão palpáveis, como eu pego esse copo. Você vai tocar no seu milagre. Você vai tocar no seu milagre. Você vai tocar na promessa que Ele te fez. Mas continue cumprindo como Paulo diz. Prossiga em conhecer mais a Deus. Porque quanto mais de Deus você tem, mais de Deus você terá. Quanto mais você conhece a Deus, mais poder se manifestará sobre a sua vida. Por isso que Ele quer e deseja ser reconhecido e manifestado no nosso meio, no meio dos seus filhos, no meio do seu povo. Saiba entender, amados, que esse Evangelho é o poder de Deus, que já foi liberado aí na sua vida, que já foi liberado aí na sua família, que já está liberado através da ação manifesta de um Deus que é invisível aos homens, mas visível mediante a sua palavra. Se você tem a palavra traz a existência. Então existe promessas, existe palavras liberadas de Deus que vai se trazer à existência, vai se tornar em algo palpável. Aleluia! Vai se transformar em algo palpável. Então o apóstolo Paulo continua discorrendo no seu versículo, ele fala: porque os atributos invisíveis de Deus, assim em seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, ou seja, por meio das coisas que Deus foi trazendo o que? A existência. Então existe coisas ao seu respeito, meu irmão, que já estão prontas diante de Deus, já estão liberadas diante do Pai, mas estarão sendo trazido à existência, coisas que você está aguardando em Deus, para se revelar, para se manifestar. Aleluia! Que tremendo isso que Paulo nos ensina. Porque desde o princípio do mundo, sendo percebido, você vai perceber que é Deus que está fazendo. Você vai perceber que Deus está agindo. Você vai perceber que é Deus que está trabalhando. Você vai perceber a ação do poder de Deus. Por isso que uma das vontades do céu é a liberação desse poder sobre você. É a liberação desse poder sobre a sua vida. É a liberação desta manifestação de ação, de manifestação de Deus sobre ti. Então o apóstolo Paulo vem falando que estas coisas percebíveis, por meio das coisas que Deus já criou.
tudo ao seu respeito, Ele já fez. E tem coisas que Ele ainda está fazendo. E isso é tremendo, amados. Porque quando nós temos essa percepção do agir, do trabalhar de Deus, algo muda. Algo muda. Tem coisas que já estão mudando e você não percebeu. Você não conseguiu ter percepção. E esse Deus está chamando a sua atenção. Ei, olha para o que eu estou fazendo. Olha para o caminho que eu estou criando. Talvez nesse seu deserto. Talvez nessas dificuldades que você administra, que ninguém vê, que ninguém sabe. Mas o Eterno sabe. O Eterno sabe. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz que Ele nos delegou o poder. Pastor Fábio, mas por que Ele nos delegou o poder? Simplesmente para que o poder de Deus ativasse uma fé dentro do teu coração, para que o poder de Deus ativasse a palavra do Senhor liberada sobre a tua vida, para que o poder de Deus realmente colocasse, viesse trazer à exposição aquilo que é sobrenatural, aquilo que não se mede, aquilo que não se tem como medir, controlar. Este é o poder de Deus. Por isso que os homens não entendem, por isso que os homens não têm como explicar, por isso que os homens tentam explicar a Deus, mas não conseguem. Mas existe uma palavra que resume a Deus: Ele é imutável. Ou seja, meu irmão, Ele não muda, Ele continua o mesmo. Um Deus que criou tudo, um Deus que formou tudo, simplesmente pela palavra. E é a palavra de Deus que vai trazer à existência tudo o que você realmente precisa. Por isso, meu irmão, busque a Deus. Busque a conhecer o Senhor. Ore mais, jejue mais, leia mais a palavra. E eu não estou falando para você ir mais à igreja, porque a igreja não muda ninguém. Parece ser até algo contraditório para um pastor dizer, meu irmão. Mas se a igreja mudasse realmente pessoas, o mundo era diferente. A igreja é um ambiente onde a gente se relaciona, aonde a gente cultua e adora a existência de um Deus Criador, que diz em sua palavra que transforma, que diz em sua palavra que liberta, que diz em sua palavra que cura, que diz em sua palavra que Ele é a salvação. A igreja é um lugar de comunhão. Mas se existe alguém que pode mudar a vida de alguém, se chama Jesus Cristo. Não é uma placa de uma igreja, não é uma placa de uma denominação, não é 4 paredes aonde um monte de religiosos se reúnem, dizendo a cultuar um Deus que eles dizem servir, mas não conseguem amar o seu próximo, não conseguem amar o seu irmão, não conseguem enxergar um côvado à frente dos seus pés. A igreja que Jesus Cristo nos deixou foi
foi uma igreja imperceptível, uma igreja invisível, uma igreja espiritual, que vai encontrar com Ele nos céus. Quando Ele realmente voltar, meu irmão, essa igreja espiritual o encontrará e o verá face a face. Nós precisamos de mais poder de Deus e menos religião, irmãos. Nós precisamos mais do Evangelho de Jesus do que da doutrina dos homens, dos costumes dos homens. Nós precisamos de corações arrependidos, de corações com entendimento que Jesus Cristo realmente está voltando, que Jesus Cristo realmente virá buscar a igreja, que Ele deseja realmente operar o seu poder para a transformação do homem. O que a igreja hoje precisa buscar, amados, é mais intimidade com a palavra, mais intimidade com Deus, menos religião e mais santidade, menos pecado e mais graça de Deus, mais renúncia e menos petição. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês precisam reconhecê-lo, vocês precisam conhecer esse Jesus, você precisa conhecer o poder desse evangelho, de um evangelho que não é dinheiro, de um evangelho que não vende bênção, de um evangelho que não vende promessa para os homens, mas de um evangelho que é o poder de Deus para a transformação do perdido, para a transformação do drogado, para a transformação do adúltero, do prostíbulo, para a transformação do alcoólatra, para a transformação da vida do homem. Pare de falar mais de você e fale de Jesus. Pare de falar mais das suas coisas e fala das coisas do reino. Para com essa religiosidade, meu irmão. E olhe para a cruz de Cristo. Não foi o pastor Fábio que morreu na cruz por você. Não foi a comunidade Gileade que morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo, que pagou um alto preço para que você tivesse percepção, convicção que Ele te escolheu, que escreveu todos os seus dias antes da fundação do mundo. Ele já sabia quem você é. Ele já sabe o lugar que você vai chegar, meu irmão. Então se revista do poder de Deus. Cresça em graça, cresça em conhecimento. Cresça em intimidade com Ele. Volte a ler a palavra de Deus, Ele vai falar com você. Volte a orar como você orava, Ele vai falar contigo. Volte a adorar como você adorava. Volte a servir como você sempre serviu.
E permita que Ele realmente se revele através de você e por você. Então o apóstolo Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus nos traz uma convicção. E a convicção que eu quero deixar para o teu coração hoje é: tem muitos lugares que você não acessou ainda, que Deus já preparou para você. Tem muitas coisas que os seus olhos não viram e já estão preparadas diante de Deus, simplesmente para liberar sobre a tua vida. Então recebe no nome de Jesus. Recebe aí agora no nome de Jesus. Recebe no nome de Jesus. Que os seus olhos contemplem, que as suas mãos apalpem aquilo que ainda é invisível aos teus olhos, que seja palpável em tuas mãos. Existe milagres de Deus sendo liberados sobre ti e serão palpáveis no nome de Jesus. Ele vai criar aquilo que não existe como se já fosse. Aleluia! Aquilo que ainda não é, para Deus já foi. Aquilo que ainda não se manifestou, para Deus já está pronto. Percebe, meu irmão, que Deus sempre anda na frente. Deus nunca anda atrasado. Às vezes você pensa assim: nossa, se tivesse acontecido hoje, mas eu acho que Deus atrasou a bênção. Não, não, Deus não atrasa. Deus tem o tempo certo para tudo. E a maior certeza do meu coração através dessa palavra de hoje é muito simples. Tanto eu, como você, que está nessa transmissão, que ainda não está vendo muitas coisas acontecer que você espera que aconteça, porque Ele fez promessa sobre você. Vai chegar o tempo da gente apalpar a bênção, de tocar no nosso milagre. É, isso aí. Nós vamos tocar em lugares que homens com mais condições do que nós não tocou. Mas você vai tocar. Você vai crescer de uma forma tão grandiosa da parte de Deus, que muitos vão duvidar o que está por detrás disso. E o que está por detrás é o poder de Deus. Você vai acessar coisas que homens com muito mais tempo e experiência com você não conseguiram acessar. Talvez você vá em lugares que só eram sonhos para a sua vida, mas Deus vai te colocar lá para manifestar um poder que foi já delegado sobre a sua vida. E eu creio, irmãos, que existe um sinal de Deus. E todas as vezes que esse sinal de Deus aconteceu, algo mudou. E eu entendo que hoje nessa transmissão, Deus está mudando algumas coisas na vida de alguns irmãos que estão aí nessa transmissão. Deus esquadrinhou o seu coração, viu? Ó. Deus esquadrinhou o seu coração, Ele manda te dizer.
E hoje aí mesmo, na sua casa, Ele vai liberar um sinal do céu ao seu respeito. Porque hoje à tarde você disse: Deus, até quando vai continuar assim? Até quando nós vamos continuar dessa forma? Deus esquadrinhou o seu coração hoje. E essa tarde que você teve, atribulada com algumas coisas, Deus manda dizer para você hoje: eu esquadrinhei o seu coração e vou te dar um sinal. E amados, essa semana é a semana de sinais de Deus. A feira Deus tem liberado sinais. Deus está liberando palavras proféticas sobre nós. Simplesmente sabe por quê? Porque no coração de Deus Ele quer que a gente acesse lugares que outros não acessaram. Ele quer que nós façamos coisa que outros não conseguiram fazer. E nós vamos fazer para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos fazer para a glória do Senhor Jesus. Ele está nos dando um sinal. E esse sinal, todas as vezes que Ele concedeu um sinal, algo mudou. E eu quero dizer para você no nome de Jesus, que algo mudou. Não vai ser mais igual. Essa vida que você vivia, talvez até o dia de hoje, não sei. Eu vim aqui para te dizer no nome de Jesus, que algo mudou. E algo mudou lá no céu. E vai manifestar aqui na terra, através da sua vida. Através da sua vida. Aleluia. Aleluia. E eu creio nisso. Eu creio nesta palavra. A palavra que Jesus nos deixou. E é esta palavra de hoje para o teu coração, para a tua vida. Eu quero orar agora por você no nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus que se manifeste com o seu poder agora na sua vida no nome de Jesus. Você que talvez esteja ainda em dúvidas se é Deus que está falando contigo, você vai ter um sinal de Deus. Aleluia! E eu peço a Deus, no nome de Jesus, que dê um sinal para todos que estão nessa transmissão, para que você entenda que Ele já delegou poder sobre você. Ele já delegou o poder sobre a tua vida. E eu gostaria agora, no nome de Jesus, de te convidar a fechar os teus olhos. E nós vamos dirigir uma oração ao Senhor. Que se Deus está falando conosco, Ele vai liberar poder sobre nós.
Ele vai liberar poder sobre a tua casa agora, sobre a tua família agora. E eu quero convidar você, se pode, se você não pode. Se você estiver no seu carro, se estiver dentro de casa, encoste o seu carro onde você estiver, que eu sei que tem gente que está assistindo essa transmissão na estrada. Mas se você estiver aí dentro da sua casa, eu quero ser esse instrumento de Deus para a ativação desse poder que está sendo liberado sobre a tua vida. Desse Jesus que está se manifestando no meio do seu povo, no meio da sua congregação. Não importa a sua religião, não importa a sua crença. O que importa é que Jesus te ama. O que importa é que Jesus está disposto a tocar a sua vida com poder, para que você seja transformado. Então nós queremos orar agora no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós cremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, mediante a Tua palavra, que nos ensina, através do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso de número 8, que o Senhor liberou sobre nós poder do alto. Então libera poder agora na vida desse homem, libera poder na vida dessa mulher, libera, Senhor, poder sobre esta família agora. Vai liberando, meu Deus, o poder do alto mediante a Tua palavra, a palavra que traz a existência das coisas que não são como já se fossem, como a Tua palavra, meu Deus, nos diz, como a fé que está sobre a palavra, e a palavra que vem pelo ouvir da Tua palavra, vem a fé no nosso coração, vai aumentando a fé desse homem, vai aumentando a fé dessa mulher, e no nome de Jesus, vai liberando poder agora, vai liberando poder agora, vai liberando poder agora, para que haja transformação, para que haja mudança, para que haja libertação, para que haja cura divina e enfermidade. Eu te repreendo agora no nome de Jesus, maldição hereditária, sai agora no nome de Jesus, todo trabalho de macumbaria, feitiçaria, eu te repreendo no nome de Jesus. Vai operando agora, meu Deus e meu Pai, vai operando com poder para a libertação dessa pessoa que está no alcoolismo, dessa pessoa que está no vício, dessa pessoa que está nas drogas. Vai liberando libertação agora, espírito do vício que amarra a vida dessa pessoa, que amarra esta família, liberta agora pelo nome de Jesus, pois a Tua palavra, meu Deus, nos diz que operando o Senhor ninguém impedirá. Então vai agindo com poder agora, vai salvando essa pessoa perdida, vai salvando essa pessoa desviada, vai salvando essa pessoa que está mergulhada, meu Deus, na depressão, que está mergulhada, meu Deus, num poço fundo, num poço sem saída, porque está mergulhada na dívida, está mergulhada, meu Pai, nas dívidas do banco, nas dívidas das lojas, e não dorme, Senhor, não consegue dormir, por causa que tem contas a pagar. Vai liberando o poder agora, meu Deus, vai mudando a história, vai mudando a situação. Essa pessoa, meu Deus e meu Pai, que está com as portas de emprego fechadas na sua vida, vai abrindo, meu Deus, porque para o Senhor tudo é possível, para o Senhor nada é impossível. Abre a porta de emprego na vida dessa pessoa,
vida. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que aonde, meu Deus, houver uma necessidade de ordem judicial, de ordem, meu Deus, documentada, ó Pai, aonde necessita de uma assinatura, aonde necessita de uma causa, aonde necessita de um veredito de um juiz, de um advogado, coloque as tuas mãos agora, para que no nome de Jesus, esse andamento desse processo, esta causa na justiça, esta assinatura, aconteça no nome de Jesus, para que o teu nome, meu Deus e meu Pai, seja glorificado na vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Amados, nós cremos nisso. Cremos na manifestação de um poder de Deus. De um Deus que opera, de um Deus que trabalha, de um Deus que libera sobre nós. Existe um sinal de Deus. Alguns irmãos estão me perguntando: pastor, por que o Senhor está colocando aquilo lá na rede social? É o sinal de Deus. É o sinal de Deus para a nossa comunidade. É o sinal de Deus para a nossa cidade, para a cidade vizinhas. Haverá um sinal de Deus. E aonde estiver a nuvem, ali estará também a glória de Deus. Ali também estará a presença de Deus. Esse sinal vai mudar a história da nossa cidade. Vai mudar a história de Santa Gertrudes. A nuvem é o sinal. E essa nuvem está em direção da nossa comunidade, da nossa cidade. Para que a gente experimente algo que muitos não experimentaram até hoje. E uma das palavras que Deus me disse essa semana: Santa Gertrudes vai saber que existe uma nuvem de glória estacionada sobre essa comunidade. E uma grande multidão serão atraídas, não pela minha palavra e não pelo meu ministério. Não. Serão atraídas pelo poder da glória de Deus. Algo mudou, igreja. Algo mudou. Talvez alguns irmãos não estão entendendo, mas alguns estavam me perguntando na rede social, então já está dada a resposta. Santa Gertrudes vai saber que existe uma nuvem de glória, uma nuvem de poder
estacionadas sobre a comunidade Gilead Church. Talvez o Brasil saiba que existe uma cidadezinha pequenininha, se chamado Santa Gertrudes, aonde existe uma nuvem de glória pairando sobre o ambiente da comunidade. E é isso, igreja. Amém? Deus ainda dá sinais. Deus ainda mostra. Deus ainda fala. Santa Gertrudes nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Amados, era isso a nossa transmissão de hoje. Muito obrigado você, amigo, amiga, os membros da nossa comunidade que estão aí online, os que não estiveram, que Deus abençoe da mesma forma. Obrigado a todos que participaram conosco até o final. Amados, algo mudou. E eu espero que mudou também na sua vida. Amém? Que você tenha uma excelente noite. E que Jesus Cristo, o nosso Consolador, possa nos guardar no alto refúgio, no refúgio do Altíssimo, nos protegendo de todos os males. Que você seja guardado pelo Senhor, a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Amados, nós vamos terminando aqui esta transmissão. Muito obrigado por você que ficou até agora. Domingo estamos aqui às 19 horas para mais uma palavra de Deus ao teu coração, para a tua vida e para a tua família. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e fique em paz.